E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu quero falar com você que está passando um momento difícil na sua vida. Você que está enfrentando uma verdadeira tempestade, um tsunami. E você não sabe o que fazer. Primeiramente, eu queria que você soubesse da diferença entre tribulação que nós passamos por causa da fé cristã, e os problemas que nós arranjamos. Uma coisa é a tribulação, outra coisa são os problemas que nós arranjamos. Por exemplo, Davi tinha muitas tribulações, mas quando ele caiu na tentação daquela mulher Betsabá, quando ele se envolveu com Betsabá, inclusive mandou matar o marido dela para ficar com ela, então ele arranjou o problema. Aquilo não era tribulação. Não era tribulação. Tribulação é tudo que você enfrenta por causa da sua fé. Por exemplo, você está no seu trabalho e você é injustiçado no seu trabalho porque o seu patrão, o seu chefe, sabe que você é da fé, você é cristã. Então, como ele não tem como punir você por causa da sua fé, ele se torna injusto com você. Ele dá mais trabalho para você, ele impõe uma série de restrições para você, ele fica gozando você por causa da sua fé, fica fazendo uma série de piadas com você por causa da sua fé. Então você sofre injustiças, você sofre perseguições, você sofre por causa da sua fé. Isso se chama tribulação. Tudo que a gente sofre por causa da fé é tribulação. Agora, tudo que a pessoa sofre fora da fé não tem nada a ver com tribulação. Por exemplo, a pessoa traiu o marido, traiu a mulher. Então arranjou problema. Então, essa pessoa vai começar a sofrer por causa desse problema que ela arranjou. Não é deserto. Ela que arranjou o deserto dela, ela que criou o deserto dela. Lembra que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Foi Deus quem levou Jesus ao deserto. Mas ele foi para ser provado, testado, para que o ministério dele começasse ali. Ora, muitas pessoas cristãs vivem a lamentar a vida sofrida que vem vivendo por conta dos seus erros, das suas escolhas, más escolhas do passado. Elas não podem reclamar com Deus: ó Senhor, o Senhor me trouxe para esse deserto, não. Ela foi para o deserto por livre e espontânea vontade da carne. Ela arranjou esse problema. Tribulação, quando a palavra de Deus, a Bíblia fala em tribulação, está se referindo aos problemas que enfrentamos por causa da nossa fé. Por exemplo, eu lembro que quando eu me converti, até antes não tinha problema. Enquanto eu era católico, ninguém me incomodava. Mas depois que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Jesus, no meu trabalho, eu era muito perseguido. Eu era muito gozado. Eles
faziam pilhérias comigo, injustiças, porque me achavam um fanático, coisa dessa natureza. Eu quero que você saiba, minha amiga e meu amigo ouvinte, que eu enfrentei tribulações, mas também enfrentei problemas que eu criei para mim, que não tinha nada a ver com a minha fé. Eu não estava sofrendo por causa da fé, eu estava sofrendo pelas más escolhas que eu havia feito na minha vida. Então, você tem que saber se situar para que então você possa tomar a atitude certa. Se você errou, se você falhou, se você está sofrendo porque você cometeu um erro, ou porque você tem vivido no erro, ou porque você fez uma má escolha, o jeito é você se consertar, o jeito é você se arrumar, enfim, reparar esse erro. E você só pode repará-lo, obviamente, tomando atitudes corretas, atitudes que realmente demonstrem que você é uma pessoa lavada, arrependida, limpa pelo sangue do Senhor Jesus. Você tem que provar com a sua vida, com atitudes corretas, que você já não faz mais aquilo que você fazia. Se você roubava, você vai deixar de roubar. Se você adulterava, você vai deixar de adulterar. Então, quando você começa a tomar atitudes corretas na sua vida, atitudes de justiça, você está agradando a Deus. Você está agradando a Deus, porque você está mudando o seu comportamento. Você está mudando o seu comportamento em relação às pessoas, às demais pessoas. Ora, é isso que você tem que fazer para consertar essa situação que você está vivendo, situação difícil. Do ponto de vista da tribulação, eu não diria que você tem saída. A tribulação tem saída da seguinte forma: você passa por uma tribulação hoje, aí vem o alívio. Mas amanhã você vai passar novamente por outra tribulação. E nós vivemos de fé em fé, que quer dizer, nós vivemos de tribulação em tribulação, de luta em luta, de sacrifício em sacrifício, para podermos manter a nossa fé ativa. Você vê que Deus não nos livra das tribulações. Não. Jesus disse: no mundo tereis aflições, quer dizer, tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos glorificar a Deus, agradecer a Deus, dar graças a Deus pelas tribulações. Deus permite tribulações e nunca vai tirar as tribulações da gente. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós aprendamos a viver pela fé. E viver pela fé, nós temos que saber os seus segredos. A fé não é só conquistas materiais. A fé não é só alegria de você vencer batalhas. A fé é a alegria constante do Espírito Santo de você manter a sua salvação em dia, você manter a sua consciência limpa, lavada. Para você agradar a Deus, você tem que viver na justiça. Para eu agradar a Deus, eu tenho que viver na justiça. Não há como agradá-lo sem viver na justiça. Eu posso ser uma pessoa fiel na minha fé, religiosa, uma pessoa que vá na igreja, que faz as suas ofertas, os seus dízimos, cumpre com suas obrigações. Eu posso ser uma pessoa de oração, de jejum, mas se eu não ando na justiça, de nada disso adianta. Por isso que eu sou radicalmente contra a religião. Eu sou totalmente desfavorável à religião, porque a religião, ela não leva as pessoas a viver na justiça, ela leva as pessoas a viver uma religiosidade, uma fé
fantasiosa, uma fé emotiva. Ora, o que agrada a Deus é você viver na justiça. Viver na justiça é viver na obediência à palavra dele. Quando você obedece à palavra dele, você está vivendo na justiça. Adão e Eva transgrediram a palavra de Deus, desobedeceram a palavra de Deus, se rebelaram contra a palavra de Deus. Obviamente, eles passaram a ser injustos. Então, a injustiça se dá quando há desobediência à palavra de Deus. Essa é a realidade. Então, quando você desobedece à palavra de Deus, você vai sofrer consequências. Qualquer um de nós que desobedece à palavra de Deus vai ter consequências. E Deus não vai nos livrar de forma nenhuma, salvo se nós nos arrependermos dos nossos erros, das nossas injustiças, das nossas desobediências, das nossas rebeliões, e aí voltarmos ao caminho da obediência. Porque o caminho da obediência é o caminho da justiça de Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, problemas todos nós temos porque somos humanos e sujeitos a fazer escolhas erradas e colher os frutos disso. Mas nós não podemos culpar Deus por esses problemas, porque muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ou sempre, os problemas que nós arranjamos vão trazer consequências. E, obviamente, a gente vai sofrer. Agora, a tribulação, que é completamente diferente dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, ela se dá por conta da nossa fé. Bem, eu tenho uma fé em Deus, eu sigo a minha fé no Senhor Jesus. Então, eu tenho que contrariar a minha carne. Eu tenho que contrariar os meus desejos. Eu tenho que contrariar minhas cobiças. Eu tenho que contrariar os meus sonhos pessoais. Eu tenho que sonhar os sonhos de Deus. Eu tenho que querer fazer a vontade do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Porque Ele, como falamos ontem, Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos. É o invencível nas batalhas. E Ele é santo, santíssimo. Santíssimo. Quer dizer, Ele é justo, perfeitamente justo. E, obviamente, não pode compactuar com a injustiça, com a sujeira, com os erros. Então, quem vive neste mundo pela fé vai ter que confrontar o mundo da injustiça. E é aí que acontece a tribulação. Ela é atribulada não porque pecou, ela é atribulada porque ela deixou de agradar ao mundo, deixou de agradar a sua carne para agradar a Deus. Então ela vai, obviamente, sofrer as tribulações. Agora, essas tribulações são benéficas. As tribulações divinas são benéficas, porque é na tribulação que nós aprendemos a perseverança. Você vê, por exemplo, quantas pessoas desistem no meio do caminho. Quantas pessoas começam bem na fé, mas com as tribulações acabam desanimando. Por quê? Porque elas não são perseverantes, elas não são definidas na sua fé. Elas são como Maria vai com as outras. Puxa, eu tentei hoje, eu tentei ontem, eu vim tentando desde que quando eu conheci Jesus, mas não aconteceu nada, eu vou abandonar, vou viver a minha vida. Vai viver a sua vida. Que vida? Que vida que você vai viver? Você vai viver uma vida pequena, mínima, e depois vai morrer e a sua alma, para onde vai? Portanto, minha amiga, meu amigo, para você chegar a alcançar o trono de Deus, viver com Deus, viver a eternidade com Ele, com o Altíssimo, você tem que
sofrer as tribulações, porque essas tribulações vão prepará-lo para a perseverança. A perseverança. E a perseverança nos dá experiência. Experiência. Pessoa experimentada, você sabe, a pessoa experimentada tem muito mais valor do que uma pessoa inexperiente. O que você prefere? Você vai a um médico, você encontra no médico um garoto recém-formado. Você vai confiar a sua vida a ele? Você vai se submeter a uma cirurgia nas mãos dele? Não, por quê? Porque você não confia na inexperiência dele. Você quer um médico experiente, uma pessoa que realmente já tem uma bagagem de conhecimento, de experiência. Ora, o que produz a experiência? É a perseverança. E o que produz a perseverança? É a tribulação. A tribulação gera a perseverança. A perseverança nos dá experiência. E a experiência nos dá esperança. Esperança contra a esperança desse mundo, mas esperança diferente. Esperança de que, cedo ou tarde, a justiça do nosso Senhor há de ser cumprida, há de se cumprir na nossa vida. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você está passando por um momento difícil, avalie bem por que você está passando isso. Aí você diz, bem, eu estou passando isso realmente porque eu tomei uma decisão, fiz uma escolha errada. Bem, você fez essa escolha errada, então você tem que consertar essa escolha. Tirar, remover essas atitudes que você vem tomando, você tem que se converter dela, quer dizer, se arrepender dela, deixá-la de lado e voltar à prática da obediência, das boas obras. Aí sim, você vai estar forte interiormente, porque você vai estar na fé, e na fé você vai ter convicção do que deve e que não deve fazer. Agora, se você está sendo injustiçado por causa da sua fé, se você está sendo perseguido por causa da sua fé, se as pessoas estão falando mal de você por causa da sua fé, dê graças a Deus. Se alguém ficar rindo, debochando de você por causa da sua fé no Senhor Jesus, dê graças a Deus, porque isso é bom para você. Isso vai fazer de você uma pessoa perseverante, uma pessoa experiente e uma pessoa cheia de esperança. Isso é bom para você. E Deus não nos livra disso porque Ele sabe que o barro é que faz o vaso. Mas se o barro não estiver barro, não for barro, então não serve para vaso. Você sabe que as armas de guerra são forjadas na fornalha. Elas têm que passar por um processo de altas temperaturas, enormes temperaturas. Então, as tribulações que nós passamos são temperaturas de dificuldade que Deus permite para que a nossa fé não seja como uma fé de criança, mas tenha uma fé viva, uma fé sustentada, alicerçada, de forma que a gente venha vencer todos os obstáculos da vida. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. A fé e a inteligência trabalham juntas.
Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que a gente às vezes vive problemas, dificuldades, por conta das nossas más escolhas, não é verdade? Mas por que a gente faz uma má escolha? Sabe por quê? Porque a gente quer o caminho fácil. A gente quer seguir pelo caminho da facilidade. E o caminho da facilidade é o caminho da morte. O caminho da facilidade, pode ter certeza, é o caminho da morte. E o caminho da dificuldade é o caminho da conquista, é o caminho de Deus. O caminho da fé. Às 8, aqui no Templo de Salomão, eu estarei falando sobre esse assunto. Por que a facilidade leva à morte? Por que a dificuldade leva à vida? E na quinta-feira, às 8 da noite, a Esther vai estar aqui também no templo, junto com a Cristiane e o Renato, na terapia do amor, na escola do amor, e ela vai responder aquela pergunta: o que é que uma mulher espera de um homem? Na quinta-feira passada, eu falei o que o homem espera de uma mulher, deseja de uma mulher. E eu falei, nós comentamos sobre o assunto maternal, né? O papel da mulher foi para ser auxiliar. E quando nós nascemos, nós não queremos amor, nós não queremos carinho, nós não buscamos cobertor, nós não buscamos uma touquinha, nem um banho. Quando nós nascemos, imediatamente a coisa que a gente busca é o peito da mãe para mamar, porque nós queremos comer. É a nossa sobrevivência. É a sobrevivência do recém-nascido, é o peito da mãe. Então, nós falamos que a mãe tem o papel extremamente importante na família. Deus criou a mulher como auxiliar, não como mulher, não como fêmea, mas como auxiliar do homem. Eu disse naquela oportunidade que o homem, a criança nasce, deixa o seio da sua mãe e depois, quando cresce, ela quer o outro seio, quer dizer, ela quer uma mãe substituta da primeira mãe. Então a sua esposa deve ser a sua segunda mãe. Foi isso que eu falei. Basicamente foi isso. Então, quando eu me casei, eu deixei o seio da mamãe e peguei o seio da Esther. Quer dizer, ela passou a cuidar de mim, ser minha mãe. É isso que o homem quer de uma mulher, que ela seja sua auxiliar, a auxiliadora, que ela seja a sua mãe, que ela venha cuidar dele, que ela venha ter aquele carinho de forma prática, não beijinho, não abraços, mas sobretudo o cuidado diário com a sua roupa, com a sua comida, com a sua casa, com seus filhos, enfim. É isso que o homem espera de uma mulher. E a razão de muitos fracassos no casamento, de muitos divórcios, é justamente isso, porque a mulher deixou de ser auxiliar do homem para ser mulher e competir com o homem. Aí
as duas cabeças. Não existe um corpo com duas cabeças. Então, é isso que tem acontecido na nossa sociedade. O homem quer o aconchego da sua mãe, a sua primeira mãe. Isso ele só encontra na sua segunda mãe, que é a sua esposa. Bom, a Esther vai falar sobre justamente o que uma mulher espera do homem. Assim como eu esperava dela aquela atitude materna, aquele carinho, aquele cuidado que a minha mãe tinha para comigo, quinta-feira ela vai dizer o que uma mulher espera de um homem. O que ela esperava de mim. E se eu atendi ou não aquilo, a expectativa dela. Então, nessa quinta-feira, nós vamos ter a Esther falando aqui na Terapia do Amor, às 20h no Templo de Salomão. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos.